Você já parou para pensar que, neste exato momento, alguém pode estar abrindo um corpo sem anestesia? Que em algum lugar uma cirurgia pode estar acontecendo não para salvar uma vida, mas para roubá-la? No coração de Larvik, uma pequena cidade da Noruega, um crime brutal aconteceu dentro de uma clínica renomada. Um cirurgião foi encontrado morto, mas o que parecia ser um simples caso esconde algo muito mais sombrio. Um paciente sem identidade, um registro médico apagado e uma verdade que nunca deveria vir à tona. Prepare-se para uma investigação cheia de reviravoltas, onde cada pista leva a um beco ainda mais escuro. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma de nossas histórias. Agora, vamos começar. A polícia de Larvik recebeu a ligação às 5h47 da manhã. A voz do outro lado da linha era trêmula. Tem um corpo aqui, o Dr. Erik Lindström. Ele está morto. Quando os investigadores chegaram à clínica particular, encontraram um cenário desconcertante. O cirurgião-chefe da unidade estava caído ao lado da mesa de cirurgia. Vestia seu jaleco ainda manchado de sangue, mas o que mais chamou a atenção foi a expressão congelada de terror em seu rosto. Nenhum sinal de luta, nenhuma testemunha. E um detalhe que tornava tudo ainda mais macabro. A sala de cirurgia havia sido usada naquela madrugada. No chão, um bisturi ensanguentado. E na mesa, vestígios de um procedimento interrompido bruscamente. Mas não havia paciente, nem ficha médica. Apenas um número rabiscado em um pedaço de papel ao lado do corpo. 17. O Dr. Lindström morreu sozinho. Mas será que ele estava realmente sozinho naquela sala? O detetive Elias Vangen observava a cena com atenção. Algo estava errado. Não havia sinais de arrombamento na clínica. Nenhuma câmera capturou alguém entrando ou saindo durante a noite. Mas então, por que diabos um cirurgião estaria operando um paciente no meio da madrugada, sozinho? Ele se aproximou da mesa de cirurgia. O bisturi ensanguentado ainda estava ali, mas não havia corpo. Apenas uma leve marca de sangue indicando que algo ou alguém tinha sido removido dali. A assistente da clínica, Sofia Andersen, foi a primeira a ser interrogada. Ela foi quem encontrou o corpo. Ainda em choque, contou que o Dr. Lindström havia dispensado toda a equipe mais cedo naquela noite, dizendo que precisava fazer um procedimento particular. Mas quando perguntada sobre o paciente, sua resposta foi inquietante. Não havia paciente agendado para ontem. Oficialmente, ninguém deveria estar aqui. O detetive Elias sentiu um arrepio na espinha. Fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos. Algo ali não fazia sentido. Um médico experiente, encontrado morto em sua própria clínica. Um bisturi ensanguentado. Um procedimento clandestino. E um paciente que simplesmente não existia nos registros. Ele caminhou pelo corredor da clínica, sentindo o peso daquele mistério crescer a cada passo. O silêncio era absoluto, mas sua mente fervilhava. Quem era o paciente 17? Ele pediu acesso às câmeras de segurança. Mas, ao revisar as imagens, um novo detalhe deixou tudo ainda mais estranho. Às 3h12 da madrugada, uma figura encapuzada apareceu do lado de fora da clínica. Ela não entrou pela porta principal. Não foi vista em nenhum outro ângulo. Apenas permaneceu ali, imóvel, por quase 1 hora, antes de desaparecer na escuridão. E então, algo ainda pior. Às 3h55, por um breve momento, o sistema capturou uma última imagem dentro da sala de cirurgia. O Dr. Lindström estava sozinho, mas, atrás dele, uma sombra indistinta parecia se mover. Depois de ouvir um clique seco, viu o arquivo das câmeras ser apagado logo em seguida. Elias sentiu um nó na garganta ao encarar a tela do computador. O arquivo das câmeras foi corrompido exatamente após o momento em que a sombra apareceu na sala de cirurgia. Um apagão de segundos. E em seguida, o corpo do Dr. Lindström já estava no chão. Imediatamente se deu conta que alguém não queria que aquela cirurgia fosse descoberta. A equipe de perícia confirmou que não havia sinais de luta. Nenhum ferimento visível, além de uma leve marca roxa na lateral do pescoço, sutil demais para indicar estrangulamento. O laudo preliminar sugeriu uma parada cardíaca repentina. Mas Elias não estava convencido. Ele decidiu voltar ao básico. Precisava entender quem era o paciente 17.
Se o Dr. Lindstrom havia aceitado operar alguém fora do expediente, era porque essa pessoa não podia aparecer nos registros oficiais. Buscando respostas, Elias visitou a casa do cirurgião. Uma residência impecável, organizada sem sinais de invasão. No escritório particular do médico, pilhas de documentos estavam empilhadas metodicamente. Nada parecia fora do lugar, até que Elias encontrou um envelope escondido no fundo de uma gaveta trancada. Dentro, apenas uma única folha de papel. Um atestado médico com um nome que nunca deveria ter existido. Paciente 17. Identidade desconhecida. E abaixo, uma observação rabiscada à mão pelo próprio Dr. Lindstrom. Nunca deveria ter feito isso. Elias passou os dedos sobre a anotação trêmula do Dr. Lindstrom. Nunca deveria ter feito isso. O que ele havia feito? A resposta não estava nos registros oficiais, então Elias decidiu seguir outra linha de investigação. Ele foi até o hospital universitário, onde o Dr. Lindstrom trabalhava, antes de abrir sua própria clínica. Lá, encontrou um ex-colega do cirurgião, o Dr. Mikkel Hagen, um anestesista que trabalhara ao seu lado por anos. Mikkel ficou visivelmente tenso ao ouvir o nome do cirurgião morto. Quando Elias mencionou o paciente 17, ele empalideceu. "Eu não posso falar sobre isso", Mikkel murmurou, desviando o olhar. "Pode e vai." Elias pressionou. "O que Lindstrom fez?" O anestesista hesitou. Olhou ao redor como se temesse estar sendo observado. Depois, sussurrou. "Ele operou alguém que não deveria estar vivo." O silêncio entre os dois foi cortante. Elias franziu a testa. "O que isso significa?" Mikkel engoliu seco. "Significa que, se você continuar investigando, pode ser o próximo." Elias manteve o olhar fixo em Mikkel, esperando que ele continuasse. Mas o anestesista apenas se levantou, pegou o casaco e murmurou: "Não me procure mais." E saiu, deixando Elias com mais perguntas do que respostas. De volta à delegacia, o detetive revisou cada detalhe do caso. O Dr. Lindstrom havia realizado uma cirurgia clandestina. O paciente não constava em nenhum registro. E agora, alguém estava apagando qualquer rastro dessa história. Foi então que Elias teve uma ideia. Se não havia registros digitais do paciente 17, talvez houvesse algum rastro físico. Ele voltou à clínica e ordenou que a perícia verificasse todos os resíduos médicos descartados naquela noite. Horas depois, recebeu uma ligação. "Encontramos algo." No laboratório forense, um saco de resíduos cirúrgicos havia sido recuperado. Entre compressas encharcadas de sangue e luvas descartadas, havia algo ainda mais perturbador. Um pequeno frasco de vidro com uma etiqueta quase ilegível. E o que estava escrito ali fez o estômago de Elias revirar. "Amostra biológica, propriedade do governo da Noruega." O que diabos Lindstrom estava fazendo naquela sala de cirurgia? Ele fotografou o frasco e enviou para um contato dentro do Instituto de Pesquisas Médicas do governo. Menos de 20 minutos depois, recebeu uma resposta curta e direta. "Isso não deveria estar em suas mãos. Precisamos conversar. Agora." O encontro foi marcado em um café discreto no centro de Larvik. Quando Elias chegou, um homem de terno preto e óculos escuros já o esperava. Ele se apresentou como Jonas Hücke, funcionário do Departamento de Saúde e Biotecnologia do governo. Jonas pegou o celular e digitou algumas palavras antes de deslizar a tela para Elias. Era um documento confidencial. Projeto 17. Status cancelado abaixo. Uma lista de nomes. E entre eles, o último nome antes da palavra falecido, Erik Lindstrom. Elias levantou os olhos, sentindo um arrepio na espinha. "O que é o Projeto 17? Jonas o encarou por alguns segundos, como se decidisse se deveria ou não responder. Então falou em um tom quase inaudível. Um experimento que nunca deveria ter acontecido. Elias sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ele inclinou-se para a frente, fixando o olhar em Jonas Hücke. "Você vai ter que ser mais específico do que isso." Jonas respirou fundo. Olhou ao redor, garantindo que ninguém estivesse prestando atenção na conversa. Então, baixou a voz. O Projeto 17 foi uma iniciativa ultra-secreta financiada pelo governo norueguês no início dos anos 2000. O objetivo era desenvolver técnicas avançadas de regeneração celular para aplicações médicas e militares. Enxertos de pele,
reconstituição de órgãos, cicatrização acelerada. Um avanço que poderia mudar a medicina. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Mas algo deu errado. Elias manteve-se calado, esperando. Os experimentos iniciais foram feitos com cobaias animais. Jonas continuou, mas em algum momento, a pesquisa avançou para testes em humanos. Voluntários foram selecionados, pessoas dispostas a participar, até que alguns começaram a desaparecer. Desaparecer? Elias repetiu desconfiado. Oficialmente, o programa foi cancelado em 2012, mas a verdade é que os voluntários estavam morrendo de formas inexplicáveis. Alguns sofreram colapsos orgânicos repentinos. Outros mudaram. Elias estreitou os olhos. Mudaram como? Jonas hesitou. Algumas cobaias desenvolveram uma regeneração anormal. O problema era que as células não paravam de se multiplicar. Os tecidos se reconstituíam de formas erráticas, criando mutações descontroladas. E quando tentaram reverter o processo, ele fez uma pausa, engolindo seco. Ninguém sobreviveu. Elias absorveu a informação. Então, fez a pergunta mais óbvia. E o que isso tem a ver com o Dr. Lindstrom? Jonas hesitou. Depois olhou diretamente nos olhos do detetive. Porque ele fez algo que não deveria. Ele trouxe um deles de volta. Silêncio. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O paciente 17. Jonas confirmou com um leve aceno de cabeça. E se ele estava naquela mesa de cirurgia, significa que ele ainda está por aí. Elias sentiu o peso daquelas palavras. Ele tentou organizar os pensamentos. Um experimento médico secreto. Voluntários que desapareceram. Um cirurgião morto depois de operar alguém que não deveria estar vivo. Ele olhou novamente para Jonas, que parecia desconfortável, como se estivesse indo longe demais naquela conversa. Você está me dizendo que Lindstrom operou um paciente que fazia parte desse experimento fracassado? Elias perguntou. Jonas assentiu lentamente. Não deveria haver sobreviventes. Todos os registros indicam que os últimos sujeitos do Projeto 17 morreram anos atrás. Mas se Lindstrom operou um deles, significa que alguém escondeu esse paciente por muito tempo. Elias cruzou os braços, analisando a situação. Quem estava financiando essa pesquisa? Jonas respirou fundo. Oficialmente? O Departamento de Saúde. Extraoficialmente, ninguém sabe. O financiamento vinha de contas fantasmas, através de empresas de fachada. O governo cortou os laços quando começaram os problemas. Mas quem conduzia os experimentos? Bem, eles simplesmente sumiram. A ficha caiu para Elias. E agora alguém tentou corrigir o erro. Jonas não respondeu, mas o silêncio confirmou o que Elias já suspeitava. O detetive puxou o celular e abriu o laudo da perícia. Um detalhe que ele não havia prestado atenção antes, agora saltava aos olhos. O sangue encontrado na sala de cirurgia tinha 2 perfis genéticos diferentes. Um pertencia ao Dr. Lindstrom, o outro era desconhecido. Elias levantou-se da mesa num impulso. Eu preciso desse material analisado. Preciso saber a quem pertence esse sangue. Jonas hesitou. Se você fizer isso, Elias, vai chamar atenção. As pessoas que esconderam isso por tanto tempo não vão gostar de saber que você está cavando. O detetive pegou o frasco de amostra biológica do Projeto 17 e guardou no bolso interno do casaco. Ele encarou Jonas com determinação. Já passei do ponto de recuo. Saiu do café sem olhar para trás, sentindo que, a partir daquele momento, estava oficialmente em território perigoso. O ar frio de Larvik cortava o rosto de Elias quando ele saiu do café. A cidade parecia seguir seu ritmo normal. Pessoas caminhando apressadas, luzes dos postes piscando suavemente ao entardecer, mas dentro da cabeça do detetive, tudo estava longe de ser tranquilo. Ele entrou no carro e ligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou ali no banco do motorista processando cada informação. O Projeto 17 não era apenas um experimento fracassado, era um segredo que deveria ter morrido junto com suas cobaias. Mas alguém sobreviveu. E esse alguém esteve na sala de cirurgia com o Dr. Lindstrom. Elias pegou o celular e rolou até a lista de contatos. Precisava de alguém que pudesse analisar o sangue encontrado na clínica, mas sem envolver os canais oficiais. Se levasse isso ao laboratório forense da polícia, o caso poderia ser engavetado antes mesmo de avançar. Ele ligou para Anja Solberg,
uma ex-legista que agora trabalhava como pesquisadora independente. Quando ela atendeu, sua voz era a mesma de sempre, profissional e sem rodeios. Elias, não esperava uma ligação sua. Anja, preciso que você analise uma amostra de sangue, sem envolver qualquer autoridade. Eu sei que isso é pedir demais, mas você é a única que posso confiar para fazer isso sem deixar rastros. Anja ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que se fizesse isso, poderia colocar tudo em risco. Você está me pedindo para fazer o que exatamente? Perguntou ela com um tom mais sério agora. O que aconteceu, Elias? Não posso explicar tudo agora, mas Anja, a amostra vem de algo que não deveria existir. Eu não posso confiar nos canais oficiais. Você precisa analisar isso fora de qualquer protocolo legal, sem deixar rastros. Não pergunte mais por enquanto. Eu te mando o material. Anja suspirou na outra ponta da linha. Entendido. Mas Elias, se essa coisa for o que eu estou pensando, você sabe o que isso significa, não sabe? Sei. E é por isso que não podemos correr riscos. Ela desligou a ligação sem dizer mais nada. Ele sabia que Anja não faria isso sem pesar as consequências, mas também sabia que ela não podia ignorar o pedido. Ela tinha o tipo de habilidade que ele precisava, alguém que não fosse restrita por leis e burocracias que só retardavam a verdade. Elias ficou ali por alguns minutos, com os pensamentos se cruzando, e a crescente sensação de que o Projeto 17 não havia sido o único experimento obscuro de seu tipo, mas quem sobreviveu e estava ainda ativo. Horas depois, a mensagem de Anja chegou, quebrando o silêncio pesado que pairava entre Elias e o vazio da estrada. A amostra de sangue havia sido analisada, mas o que ele leu não era nem de perto o que esperava. Uma sensação gelada percorreu sua espinha, e suas mãos apertaram o volante com mais força. O sangue é compatível com o seu, Elias. Mas há algo mais. Parece que você tem uma conexão mais profunda com o Projeto 17 do que imaginava. Algo está em jogo que eu não entendo totalmente. Preciso que você venha até mim. Isso é maior do que apenas um experimento fracassado. Elias ficou paralisado, a mensagem piscando na tela do celular. Ele não sabia o que aquilo significava, mas o que ele sentia era claro. O Projeto 17 não era apenas uma história de falhas e cobaias. Ele estava, de alguma forma, mais envolvido com aquilo do que jamais imaginara. Ao se encontrarem, Anja o olhou com uma expressão séria, seu rosto marcado pela tensão, mas com a compreensão de quem sabe que algo está prestes a ser desvendado, algo que mudará tudo. Elias, ainda em choque, disse, com a voz trêmula de quem está começando a ver o abismo se abrir à sua frente: se o sangue é realmente compatível com o meu, isso significa que o Projeto 17 não é apenas uma falha do passado. Eles estão tentando reativá-lo, e eu sou a chave. Ela os conduziu para o laboratório, fechou a porta atrás deles. Coloque a amostra aqui. Ela indicou uma mesa onde uma série de equipamentos estava disposta. Eu já comecei a analisar o DNA do sangue, mas há algo mais. Algo estranho. Não é só uma questão de compatibilidade. Há algo muito errado aqui. Anja finalmente disse, sem levantar os olhos do microscópio. O sangue não é apenas compatível com o seu. Ele contém sequências genéticas que não deveriam estar lá. Não é apenas um erro genético ou uma falha de algum experimento. É como se você tivesse sido projetado para carregar isso. Ela se afastou do microscópio e olhou diretamente para Elias, seus olhos refletindo um misto de surpresa e preocupação. O que você está dizendo? Elias perguntou, a voz tremendo de inquietação. O que isso significa? Anja respirou fundo, aparentemente tentando processar a magnitude do que acabara de descobrir. Isso não é apenas sobre o Projeto 17. Não é um experimento de manipulação genética comum. O que temos aqui parece ser uma versão aprimorada de um gene, uma mutação projetada. Esse sangue, Elias, tem mais em comum com o de um organismo geneticamente modificado do que com o seu próprio. Acontece que esse gene parece ser autorregenerativo. Elias olhou para ela sem entender completamente. O que isso implica? Anja ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na amostra, e fala com uma seriedade que fez o ar na sala pesar ainda mais. Isso significa que você não é apenas um sobrevivente do Projeto 17, você é a chave. Eles estavam tentando criar seres humanos modificados, mas não pararam no DNA.
Eles queriam criar seres com habilidades de regeneração celular acelerada. Mas algo deu errado. O que quer que tenha acontecido com você, Elias, parece ser o que sobreviveu do experimento. O que eles buscavam criar, mas não conseguiam. A chave para o sucesso do Projeto 17 está dentro de você. Elias sentiu um peso caindo sobre seus ombros. Sua mente estava a 1000 por hora, mas as palavras de Anja começavam a fazer sentido. Então, tudo isso foi feito para me controlar, para me usar? Perguntou ele, sua voz rouca. Anja assentiu, sua expressão grave. Exatamente. Você não foi apenas uma cobaia. Você foi uma tentativa de evolução humana, Elias. Mas não apenas física. Em algum nível, sua mente também foi alterada. O Projeto 17 não era só sobre criar uma super-raça. Era sobre criar controle. Eles querem você e provavelmente querem mais como você. E tudo isso, essa perseguição, está ligado a uma necessidade desesperada de manter o controle sobre o que deu certo. O silêncio se instalou entre os dois. A verdade agora era clara. Elias não era mais apenas um homem fugindo de algo que não entendia. Ele era o resultado final de um experimento que ainda não tinha acabado, uma chave que precisava ser protegida ou destruída. Elias finalmente quebrou o silêncio. Eles sabem que eu existo. Eles sabem o que sou. E estão atrás de mim porque, se eu sou a chave para reativar o Projeto 17, não vão me deixar viver. Anja deu um passo à frente com uma expressão determinada. Eles sabem, Elias. Mas você tem algo que eles não esperavam. Agora que sabemos o que está em jogo, precisamos agir rápido. Não podemos deixar que eles se apoderem de você. O Projeto 17 deve morrer de uma vez por todas. Então, Anja, vamos acabar com isso. Vamos fazer o que for preciso para garantir que esse mal não volte. Elias e Anja estavam agora mais determinados do que nunca. A verdade que se desenrolava diante deles, começando a formar um quadro claro, mas igualmente aterrador. O Projeto 17, que Elias inicialmente pensava ser apenas um experimento fracassado, revelou-se como algo muito mais profundo. E agora a questão era: quem estava por trás da morte do Dr. Eric Lindstrom? O que realmente aconteceu com o paciente 17? E o mais perturbador, qual era o papel de Elias nesse complexo enigma? Eles passaram os próximos dias investigando, revirando os arquivos que Anja havia mantido escondidos, comparando anotações, analisando antigos documentos do projeto. Era como se o tempo tivesse se comprimido em torno deles, e cada pedaço de informação novo os aproximava mais da verdade e de algo que Elias começava a perceber como uma armadilha. Foi uma noite chuvosa, enquanto Elias vasculhava os últimos arquivos encontrados no escritório escondido de Anja, que ele finalmente encontrou o que procurava. Um relatório incompleto, assinado pelo próprio Dr. Lindstrom. As palavras estavam quase ilegíveis, mas algo ali se destacava. O que parecia ser uma transcrição de uma entrevista com um paciente, identificado apenas como Paciente 17, parecia corresponder com o que Elias lembrava de seus próprios arquivos da polícia. Ele começou a juntar as peças, seus olhos arregalando à medida que a realidade tomava forma. Elias sabia que o Dr. Lindstrom não fora uma vítima comum. Ele não apenas trabalhava no Projeto 17, ele era um dos líderes do projeto e, ao que tudo indicava, estava tentando encerrar as operações. Mas em algum momento, ele começou a se arrepender do que havia feito. O relatório de Lindstrom dizia algo que Elias nunca imaginaria. Eu tenho tentado destruir o projeto, mas eles sabem que estou começando a ter remorso. Se eu não parar, se eu não me afastar, eles vão me silenciar. O texto terminava abruptamente. Não havia dúvida de que o Dr. Lindstrom estava tentando sair do jogo, talvez esperando alguma forma de redenção. Mas, ao contrário do que Elias pensava, o Dr. Lindstrom não foi morto por um experimento que deu errado ou por uma falha nos procedimentos. Ele foi morto por alguém dentro do próprio projeto. A morte de Lindstrom não foi um acidente. Ele foi silenciado, provavelmente por aqueles que estavam mais interessados em manter o projeto funcionando a qualquer custo. Elias sempre soubera que o Projeto 17 tinha algo a ver com ele, mas os detalhes até aquele momento haviam sido nebulosos. Quando ele finalmente viu o nome do paciente 17 no relatório de Lindstrom, algo dentro dele gelou. Era o seu nome. Ele não acreditava no que estava lendo.
O paciente 17 não era apenas mais uma cobaia. Ele era o paciente 17. A memória de seus primeiros anos de sua infância ficou borrada à medida que ele lia o relatório. O Dr. Lindström, em uma tentativa desesperada de concluir sua pesquisa, havia conduzido experimentos envolvendo modificações genéticas não apenas em cobaias humanas, mas também em crianças. Elias era uma dessas crianças, uma das últimas que sobreviveu. Ele não tinha memória disso, mas o relatório era claro. Ele havia sido parte do Projeto 17 desde sua infância, manipulado geneticamente para ser uma chave para algo muito maior, algo mais poderoso do que qualquer um imaginava. Elias se lembrou então de um incidente de sua infância, algo que sempre esteve na periferia de sua memória, um laboratório de pesquisa abandonado e uma sensação de pavor crescente enquanto era retirado apressadamente daquele local, um local onde ele passara a maior parte de sua infância, sem sequer saber o que estava acontecendo ao seu redor. Ele foi retirado daquele lugar antes que os experimentos pudessem ser completados, mas havia algo que Lindström nunca conseguiu entender completamente. Algo sobre ele estava diferente. Agora, Elias compreendia que seu envolvimento no Projeto 17 não era uma coincidência. Ele fora treinado desde jovem para ser parte dessa rede secreta, uma peça-chave para garantir que a experimentação genética não fosse apenas uma série de falhas, mas uma evolução humana controlada. A infância de Elias fora moldada por isso, e mais tarde, como detetive, ele fora escolhido para integrar uma rede oculta dentro da polícia, alguém com habilidades que o tornavam a peça perfeita para dar cobertura aos segredos do projeto. Mas o que ele não sabia era que, ao longo dos anos, ele começara a sentir os efeitos dessas modificações genéticas. Uma memória embaçada, uma percepção aguçada, uma resistência física que parecia vir de lugar nenhum. Mas enquanto Elias trabalhava como detetive, ele não sabia que estava sendo observado. O que parecia ser uma carreira normal na polícia, sua investigação de crimes e sua busca por justiça, na verdade, fazia parte de um experimento maior, uma forma de avaliar o impacto das modificações em uma pessoa que já estava dentro do sistema. A última peça de um quebra-cabeça cruelmente projetado para testar os limites de um ser humano manipulado geneticamente. Ele era, na verdade, uma das últimas cobaias do Projeto 17, mas agora, mais do que nunca, ele sabia que tinha sido escolhido para garantir que o projeto continuasse. Ao juntar todas as peças, Elias sabia que não podia mais fugir. O Projeto 17 ainda estava vivo, e ele era o seu último elo. As pessoas que haviam ajudado a criar esse projeto e aquelas que o viam como um erro queriam matá-lo. Eles sabiam que ele possuía algo que poderia ser usado para reativar o projeto, algo que nem mesmo ele compreendia totalmente. Ele era tanto a chave quanto o alvo. Anja estava ao seu lado, compreendendo agora a magnitude do que estava acontecendo. Ela sabia que Elias era mais do que uma vítima. Ele estava no centro de algo muito maior, algo que não poderia ser desfeito sem consequências irreversíveis. Mas a última pergunta ainda pairava no ar. Quem estava por trás do Projeto 17 agora? E o que mais estavam escondendo? Enquanto Elias e Anja se preparavam para confrontar os responsáveis, uma última mensagem chegou. Era de uma fonte desconhecida, com apenas uma linha. Você ainda não sabe, mas o Projeto 17 está apenas começando, e o paciente 17 tem um papel mais importante do que imagina. O jogo estava longe de terminar. Eles haviam apenas começado a desenterrar os segredos que, por muito tempo, foram enterrados nas sombras da ciência e da manipulação humana. E agora, Elias sabia. Ele tinha que destruir o projeto, mas ao fazer isso, teria que lidar com o que ele se tornara. Um novo experimento, uma nova chave. O final estava prestes a acontecer, e tudo o que Elias sabia era que ele não poderia mais voltar atrás. O silêncio na pequena casa de Anja era absoluto, quebrado apenas pelo som de uma chuva que se intensificava lá fora. Elias e Anja estavam no centro da sala, os olhos fixos nos papéis espalhados sobre a mesa e nos arquivos que continham as últimas peças do Projeto 17. A verdade havia se revelado de maneira cruel, e agora, com cada nova descoberta, os riscos estavam crescendo exponencialmente. Elias olhou para Anja, seus olhos refletindo a tensão de toda a situação. A batalha que estava prestes a acontecer
Não era apenas sobre destruir o que o Projeto 17 representava. Era sobre a própria natureza de sua existência. Ele estava preso entre ser a chave para a salvação ou para a condenação. A história que ele conhecia, a vida que ele vivia, tudo estava prestes a ser reescrito de maneira irreversível. Eles vão vir atrás de mim, não vão? Elias perguntou, sua voz mais calma do que ele imaginava, mas com um peso profundo de aceitação. Anja o olhou, seu rosto marcado pela preocupação, mas ela não respondeu imediatamente. Ela sabia o que estava em jogo. Elias não era mais apenas uma peça do jogo. Ele era o próprio jogo. E aqueles que ainda controlavam o Projeto 17 não iriam permitir que ele fosse destruído. Eles precisavam dele para concluir o que haviam começado. Eles não vão desistir, Elias, disse Anja com firmeza. Não enquanto você for a chave, mas você também pode ser a nossa chance de acabar com tudo isso. O silêncio voltou a cair, mas dessa vez com uma sensação de urgência crescente. Elias se levantou da mesa e se aproximou da janela. Ele olhou para fora, as gotas de chuva espirrando nas vidraças, um cenário sombrio e melancólico que refletia o estado de sua mente. O que mais ele ainda precisava descobrir? E mais importante, quem mais estava por trás desse projeto? Eles já haviam matado Lindstrom, alguém que parecia querer destruir o projeto. Mas quem, afinal, estava ganhando essa batalha suja? Quem estava agora no controle? A resposta veio em um estrondo, um som distante de motores cortando o ar, seguido pelo barulho de pneus cantando na estrada. Era uma batida, era uma aproximação, uma manobra de cerco. Eles estavam chegando. Elias olhou para Anja, que já estava se preparando. Ela sabia o que isso significava. Ele não era apenas um alvo. Ele era o objetivo final, a chave que havia que ser tomada ou destruída. Não havia mais margem para erros. Eles estavam prontos para entrar em ação, mas o preço disso seria alto. Quando a porta foi arrombada, o estalo da madeira se quebrando foi seguido por um estrondo de passos pesados e vozes abafadas. Elias sabia que os homens à porta não eram apenas mercenários comuns. Eles eram operativos, treinados para lidar com situações como aquela. Não havia espaço para hesitação. Anja já estava ao seu lado, com uma arma na mão. Elias pegou o que encontrou mais próximo, um pedaço de metal que serviria para se defender. Ele não tinha muito tempo. A única saída era através do túnel secreto que Anja havia feito em sua casa, uma rota que ela havia preparado para emergências como aquela. Mas eles não tinham tempo para tudo isso. Os homens estavam se aproximando, e a adrenalina se tornou uma força avassaladora. Eles estão armados até os dentes. Vamos precisar correr, disse Anja, já avançando para a porta do túnel. Ela sabia que uma luta direta significaria morte certa para os dois. Elias não hesitou. Ele seguiu Anja pelo túnel, um caminho estreito e úmido que serpenteava para fora da casa. O som dos passos atrás deles ecoava no corredor subterrâneo, mais alto e mais próximos a cada segundo. Eles estavam sendo caçados de perto. Quando emergiram do túnel em uma pequena clareira, o som de motores e gritos logo se silenciou, mas a tensão continuava alta. Elias e Anja estavam agora no centro de uma floresta densa, longe da civilização, mas ainda vulneráveis. O caminho à frente era incerto, mas havia uma clareira com uma velha instalação de pesquisa abandonada, onde Elias sabia que poderiam esconder-se. Mas os homens estavam atrás deles. Aquele era o momento decisivo. Enquanto corriam pela floresta, Elias percebeu que as memórias do passado começaram a voltar com força. Ele se lembrou do rosto do Dr. Lindstrom, seus olhos cansados e arrependidos, tentando destruir o que havia começado, tentando fazer algo bom do mal que havia feito. A perseguição não era apenas uma caçada comum, era uma batalha por um legado de manipulação genética e poder. Ele estava começando a entender sua importância, não apenas como alvo, mas como alguém crucial para decidir o futuro do projeto. Eles chegaram à instalação abandonada, uma estrutura velha e em ruínas, com câmeras quebradas e portas que já não serviam mais para nada. Anja correu até um painel de controle enferrujado, começando a mexer nos fios e nos sistemas de segurança. Se conseguirmos ativar o sistema de autossabotagem, podemos destruir tudo aqui. O laboratório, os arquivos. Não vai restar nada. Ela olhou para Elias, seus olhos firmes, mas com uma preocupação visível. Faça isso, disse Elias,
com uma calma que ele mal acreditava ser sua. Enquanto Anja trabalhava para desativar as defesas, Elias ouviu os passos chegando mais perto. Os homens estavam quase lá, e então, do nada, uma figura apareceu na porta da instalação. Um homem alto, com um olhar impiedoso, vestido com um terno escuro e uma expressão calculista. Era um rosto que Elias conhecia, mas não lembrava de onde. O homem parecia ser a chave para tudo, o verdadeiro líder por trás do Projeto 17. Você, Elias, finalmente entendeu quem você realmente é, não é? O homem disse, sua voz fria e sem emoção. Elias olhou para ele, sentindo um nó na garganta. Ele sabia o que aquele homem representava. Ele era o arquétipo do mal escondido sob uma fachada de poder e controle. Ele era o responsável por tudo. Você é quem fez isso. Você é quem me fez ser parte disso. Elias respondeu com a voz rouca. O homem sorriu, mas foi um sorriso vazio. Não, Elias. Eu não fiz nada. Eu apenas dirigi o processo. O que você se tornou, o que você é agora, foi decidido há muito tempo. O Projeto 17 não pode ser destruído. Ele é parte de algo maior do que você e eu. E você sempre foi a chave. Você não pode escapar. Anja estava agora na frente de Elias, uma expressão de revolta no rosto. Ela pressionou um botão no painel e uma explosão surda sacudiu a estrutura. O sistema de autossabotagem havia sido ativado. Enquanto o homem se aproximava, furioso, Elias deu um passo à frente. Ele sabia que a luta ainda não tinha terminado, mas ele não se importava mais. Não importava o que ele fosse ou o que se tornaria. Ele precisava parar tudo aquilo, para sempre. No último segundo, antes que a instalação fosse completamente destruída, Elias deu o golpe final. Um estrondo de uma explosão que engoliu tudo à sua volta. A destruição do Projeto 17 foi completa. A instalação, os arquivos e tudo o que restava do legado daquela experiência macabra foram reduzidos a escombros. Elias e Anja conseguiram escapar, mas não sem marcas profundas. A noite caiu com um peso sombrio sobre a floresta. A instalação destruída, uma pilha de escombros fumegantes, era tudo o que restava do Projeto 17. As chamas ainda dançavam no fundo, iluminando o céu escuro, mas Elias sabia que o verdadeiro fogo havia se apagado. O legado de manipulação genética, o ciclo de sofrimento e experimentação, finalmente tinha chegado ao fim. Mas apesar da destruição física, o impacto psicológico daquela jornada não se apagaria tão facilmente. Elias e Anja estavam longe do local agora, seguindo por uma trilha estreita, um caminho sem nome que serpenteava pela floresta. O som da chuva ainda ecoava nas folhas molhadas, mas a tensão do momento se dissipava aos poucos. Mesmo com a sensação de missão cumprida, Elias não conseguia se livrar da dor persistente em sua mente, do peso de tudo o que aprendera sobre si mesmo. Ele havia destruído o que restava do Projeto 17. Ele havia silenciado aqueles que queriam usá-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que sua própria existência era marcada por tudo o que ele havia combatido. Não se tratava apenas de ser um sobrevivente de um experimento macabro. Elias se tornara parte desse experimento, um reflexo daquilo que ele havia tentado destruir. A verdade sobre seu passado havia sido desenterrada, e agora ele carregava as cicatrizes de uma identidade que nunca lhe pertencera. Elias, o paciente 17, nunca seria o mesmo homem. E embora o projeto tenha sido erradicado, ele sabia que sua jornada pessoal ainda não tinha terminado. A libertação física não significava a libertação completa daquilo que o tornava único, ou, talvez, distorcido. Anja, ao seu lado, sempre uma constante em meio à tempestade, olhou para ele com uma expressão que mesclava respeito e preocupação. Ela sabia que, mesmo com o sucesso de sua missão, o homem ao seu lado não seria capaz de apagar o que carregava dentro de si, o que ele havia se tornado. Elias, ela começou, sua voz suave, mas cheia de um peso indescritível. Ele a interrompeu, não por impaciência, mas por necessidade de afirmar algo que ele já sabia, mas ainda não conseguia processar completamente. Eu sei, Anja, eu sei que nada disso vai me devolver a paz, mas por um momento, talvez tenha valido a pena. Ele fez uma pausa, como se as palavras estivessem mais difíceis de serem ditas do que imaginava. O projeto acabou. Eles estão acabados. Eu estou acabado, mas talvez seja isso o que significa ser livre.
talvez a liberdade não seja mais do que viver com os demônios que nos definiram e decidir todos os dias se vamos deixá-los dominar ou não. Anja se aproximou, colocando uma mão em seu ombro, oferecendo apoio sem palavras, como ela sempre fizera. Elias olhou para ela com um agradecimento silencioso. Ele sabia que ela não havia se envolvido nesse pesadelo por necessidade. Ela era sua aliada, porque acreditava no que ele ainda poderia ser, apesar de tudo o que passara. A caminhada silenciosa continuou por mais algum tempo. Eles não tinham destino, nem uma linha do tempo clara, mas de alguma forma, Elias sentia que a estrada à frente era agora um reflexo do que ele havia se tornado. Um homem à deriva, sem um passado totalmente seguro, mas com uma esperança renovada de que poderia reconstruir algo novo, mesmo que o custo tivesse sido imensurável. Elias parou por um momento, a chuva agora mais leve sobre eles. Ele olhou para o horizonte, onde a luz do amanhecer começava a se insinuar entre as árvores. Talvez fosse o primeiro amanhecer verdadeiro que ele teria em sua vida. Ele olhou para Anja mais uma vez, os olhos marejados pela dor e pela clareza de tudo o que havia perdido, mas também com um brilho de resolução. O Projeto 17 pode ter sido destruído, mas minha luta é comigo mesmo agora. Preciso entender o que posso ser sem esse peso, o que posso construir sem os fantasmas desse passado. Anja assentiu, compreendendo a profundidade das palavras de Elias, sabendo que a verdadeira batalha começaria agora. Não era mais sobre destruição, era sobre reconstrução. Reconstruir sua própria identidade, sua própria alma. Elias deu um passo à frente e ela o seguiu. Eles caminharam para longe das sombras da floresta, com os restos do projeto queimando atrás deles. Eles sabiam que o mundo ainda não estava pronto para entender o que havia acontecido, e talvez nunca estivesse. Mas naquele momento, isso não importava. O futuro de Elias era incerto, e talvez ele nunca soubesse se poderia se libertar completamente do que havia sido feito a ele. Mas o que restava para ele agora, o que realmente importava, era o simples fato de que ele ainda tinha uma escolha. Ele escolheria quem seria, e isso, de alguma forma, era a única coisa que o Projeto 17 jamais poderia controlar. Obrigado por acompanhar a história de Elias e sua luta contra o Projeto 17. Chegamos ao desfecho. O que você achou do fim dessa jornada? O que você pensa sobre a libertação de Elias e os sacrifícios que ele fez ao longo do caminho? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião.